Bom dia, irmãos e amigos da IBLN, alunos. Que bom estar aqui com vocês mais essa manhã das nossas aulas e estar aqui com a nossa aula de Apocalipse. E vamos começar orando mais uma vez, né? Hoje é o dia do pastor, que você possa aí estar também orando pelo seu pastor, abençoando a vida dele. E vamos orar, por favor, aí na sua casa. Eu estou aqui, vamos interceder ao nosso Deus, pedindo as suas bênçãos. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na sua presença, queremos te pedir, Senhor Deus, fica conosco. Vem, Senhor Deus, aqui na nossa presença, nos abençoar, nos guardar, ficar conosco. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor Deus, estar em inteira, Senhor Deus, comunhão contigo, para que tu possas nos ensinar, Senhor Deus, e que nós possamos aprender de ti, Senhor Deus, e agora para o Senhor nos esclarecer, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. Nós precisamos aprender da tua palavra, dos teus ensinamentos, Senhor Deus, que tu possas, Senhor Deus, dos mais altos céus, estar nos esclarecendo aquilo, Senhor Deus, que tu queres, Senhor Deus, que nós possamos aprender, Senhor Deus, para ensinar as outras pessoas, Senhor Deus, para ficar claro em nossas mentes, para que a tua igreja, Senhor Deus, não seja enganada em hipótese alguma, Senhor Deus. E, Senhor Deus, que nós possamos ser crentes fiéis, Senhor Deus, à tua palavra, que jamais, Senhor Deus, ninguém nos engane, Senhor Deus. E, Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, protege, Senhor Deus, os nossos pastores, Senhor Deus, que hoje é o seu dia, o dia dedicado, Senhor Deus, aos seus servos, Senhor Deus, que dedicam suas vidas a proclamar a tua palavra, Senhor Deus, a nos ensinar, a nos exortar, Senhor Deus, que tu possas estar com eles, Senhor Deus, com as suas famílias, Senhor Deus, nos abençoe, e que eles possam, Senhor Deus, ser firmes e corajosos, Senhor Deus, e que eles possam cada dia mais, Senhor Deus, ser firmes na tua palavra, para que o teu reino prospere, Senhor Deus. Nós te pedimos essas coisas com perdão dos nossos pecados, e que tu possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar do mal. E, em nome de Jesus, amém. Prosseguindo os nossos estudos em Apocalipse, né? Estamos no capítulo 16, e o capítulo 16, né, vai falar dos 7 flagelos da ira de Deus, né? Nós estamos aqui repetindo, né, a história sendo contada mais uma vez, né, mas é agora de uma outra, né, de um outro aspecto, né? As 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas do Egito, né? Bem como uma profunda conexão com as 7 trombetas. Enquanto as 7 trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, né? As taças falam da cólera consumada de Deus. É um princípio constante, repetido e enfatizado nas Escrituras, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir, né? Assim foi no dilúvio, assim foi em Sodoma, foi no Egito, né, em Jerusalém, e agora no juízo final. Vai acontecer exatamente assim, como Deus, né, sempre alertando, sempre, né, antes de consumar a sua ira. Enquanto as trombetas atingiam principalmente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início lá do homem, né? Enquanto as trombetas causaram a tribulação parcial, objetivando, né, trazer arrependimento aos homens que não se arrependiam, né? As taças mostram, né, que a oportunidade do arrependimento se esgotou, acabou, não existe mais, né? As trombetas atingem apenas 1/3 da natureza e dos homens, né, com seus flagelos. As taças trazem a destruição completa. Então, o homem agora ele vai provar da ira total, né, sem arrependimento de Deus, né? Enquanto os selos, né, e nas trombetas, nos selos e nas trombetas haviam um interlúdio, né, uma parada, né, antes da 7ª trombeta, agora não há mais, não existe essa parada, o interlúdio. Agora o juízo final vai prosseguir e esse prosseguimento, né, as taças são derramadas sem interrupção,
sem piedade, né? Vamos dizer assim, Deus não tem mais tempo a perder, tudo vai prosseguir para o juízo final, para um término, né? Ele já deu todas as chances, todos os tempos, todas as interrupções, né? Deus tudo que ele tinha, todas as prorrogações possíveis e imaginárias para que o homem impenitente pudesse se arrepender e voltar para Cristo, ele já fez e agora é o juízo, né? É o final, né? O flagelo não deve ser analisado literal, esse flagelo não deve ser analisado literal, mas descreve total desamparo dos ímpios nesse juízo. Quando a igreja já está no céu, junto do trono, a ceifa procede a vindima, né? A humanidade está dividida entre os selados, né, e os marcados pela besta. Lembre-se que nós que temos Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Cristo Jesus como suficiente Salvador, são selados. E os que não aceitaram Jesus como seu Salvador, eles são marcados pela besta, né? Então, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, né, a humanidade está dividida. Então, são dois polos, né? Os selados e os marcados, os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão. Entre os diante do trono e aqueles que estão atormentados eternamente pelo fogo, né, e o ranger de dentes. Esta quinta sessão paralela, que se inicia, né, no capítulo 16, assim como todas as outras, compreende também, né, a dispensação completa da igreja, com o início da vinda de Cristo até o término que se consuma com a segunda vinda de Cristo Jesus, né, para a glória agora. Né, o término, o juízo final, a completude, né, da sua missão. Agora vem a missão de julgar, né? O primeiro flagelo, né, está no verso 1 e 2 do capítulo 16, né? A terra é atacada, né? E como é que vai se proceder isso, né? Então vi uma forte voz, né? Pega a sua Bíblia agora para a gente acompanhar, né? Mais detidamente, né? Então, que diz assim, o verso 1, né? Então vi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então começou, gente, esse início, né? Do derramar da ira de Deus, né? Do julgamento, do término. O primeiro anjo, né, foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem, né? Esse primeiro flagelo não é uma advertência, é uma punição, tá? Que fique bem claro, é juízo, tá? Todos aqueles que não têm o selo de Deus são selados pela besta. Então, como eu disse, né, existem agora 2 polos bem distintos, né? Estão diagonalmente separados, né? Então, não há meio termo, né? Estão separados, um no canto, um esquerdo, o outro direito, né? Estão bem separados. Quem não é por Cristo é contra ele, tá? Não há neutralidade aqui, não existe neutralidade, não existe, agora eu vou pensar. Não, ou você é de Deus, ou é do diabo. Aqui não existe neutralidade. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Preste atenção, não existe nominalidade agora, né? Todo mundo terá que declarar sua lealdade, ou a Cristo, ou ao anticristo. Ou serve a Deus, ou ao diabo. Não existe esse meio termo. O muro é de Satanás, né? Ou você é de Cristo, até o muro é de Satanás. Então, você tem que decidir de onde você é, né? Você é de Cristo ou de Satanás, tá? Os adoradores da besta recusaram ouvir a advertência, recusaram o apelo de Cristo, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, né? A salvação é para todos. Resistiram a todos os apelos que Cristo Jesus ia salvar. Resistiram a todos os apelos de advertência anteriores, né? Agora, eles estão sofrendo inevitáveis consequências. Lembrem que todos os outros, né, flagelos, eles tinham um quê, né, de graça, né? Um quê, uma advertência.
existe ainda há uma saída. Aqui não existe, né? Aqui é punição mesmo. Punição daquela forma que eu falei. Eles estão recebendo aquilo que decidiram receber, né? Deus apenas está cumprindo aquilo que eles decidiram. Eles decidiram não seguir a Cristo. E quem não segue a Cristo, mas seguiu a besta, então eles estão recebendo aquilo que decidiram, tá? Com respeito aos crentes em Cristo, as aflições da carne não são taças da ira de Deus. Conforme Romanos 8:28. Essas aflições só atingem os adoradores da besta, né? O segundo flagelo, né? Que o mar é atacado. Verso 3, você acompanha aí, né? O segundo anjo, a sua taça, foi para o mar, né? E transformou o mar em sangue, né? Se o primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa, né? Do mar, tornou-se sangue. Muito parecido, como nós falamos no início, né? Com as pragas do Egito lá, né? A destruição não é apenas parcial, mas total, tá? A destruição não é apenas ambiental, né? Mas a vida acabou para o mar. O mar acabou, virou sangue, né? Não tem vida, morreu o mar, né? Para esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar morreram, o mar não tem vida, tá? Esse flagelo não fala de um acontecimento ditamente literal, mas de um símbolo patético, dramático, que representa o colapso da natureza para o juízo final. O terceiro flagelo, né? Os rios são atacados. Você acompanha aí na sua Bíblia, com a leitura do verso 4 ao 7, né? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram também em sangue. Você acompanha o resto da leitura, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceram com os rios, né? As fontes de água, né? As fontes de água dos rios se transformaram também em sangue. A última aparição do altar, né? Que o altar lá no céu, né? Apareceu aqui no livro de Apocalipse, foi no 5º selo, lembre-se disso. Quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar a vindicação da justiça divina, né? A primeira parte da resposta àquelas orações foi enviar, né? No lugar da punição, uma advertência, né, como trombeta, né? Mas agora a resposta se completa literalmente. Uma vingança. Novamente esse flagelo não há limite, né? Como o do mar, esse não há limite. Deus é representado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. O verso 5 ao 7. O julgamento dos que martirizavam os santos corresponde ao mal que fizeram aos próprios santos e recebem somente o que merecem. Lembre da história da decisão. Eles decidiram seguir a besta, seguir o diabo, e eles estão recebendo o que fizeram. Mal aos santos. Estão recebendo o que fizeram. O julgamento de Deus atinge um mundo rebelde. Lembre-se disso. Para a justiça dos que foram martirizados. Apocalipse 6:9, em resposta às orações dos santos perseguidos, conforme Apocalipse 9:13, você também pode conferir. O quarto flagelo, o céu é atacado, verso 8 e 9, você acompanha aí na sua Bíblia. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar aos homens com fogo, né? Até tem uma brincadeira, né, nesses dias aí, a gente usando o álcool, né, o álcool gel, que tomem cuidado, tá, gente? O álcool gel, ele é transparente, né, invisível, então não chega muito perto de fogo com o álcool gel, né, que ele queima, tá? Os pecadores que não se arrependeram quanto ao sol, quando escureceu, são agora punidos mediante a intensificação do calor do sol. O escurecimento eles podiam perceber e ignorar. Quando o calor, eles nada podiam fazer. Lembre-se disso. Nessa circunstância, a presença de Deus é reconhecida, mas somente para ser blasfemada ou reverenciada, né? Deus adverte que quando suas advertências não foram ouvidas,
sua punição seria ouvida, seria notada, seria sentida. As pessoas atingidas receberam, né? Reconheceram agora tratar-se de uma ação divina, o sol aquecendo, né? Mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de caírem de joelhos diante do próprio Deus, eles blasfemaram o seu nome, teimaram e recusaram se arrepender e dar glória ao próprio Deus. Os homens não santificaram-se por meio do sofrimento, infelizmente. Ao contrário, se fizeram ainda mais iníquo e blasfemaram contra o próprio Deus. O quinto flagelo, o tormento, né? Verso 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, né? De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua. Você acompanha aí a leitura na sua Bíblia, né? Deus punirá os homens que não se arrependeram através da terra e do mar, através da água, do fogo, mas eles, mais do que isso, quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem, né? O mundo vai virar um caos, né? A anarquia geral, né? O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, lembre disso, ele está controlando tudo, né? Então o reino da besta está em oposição ao reino de Cristo, né? E sobre essa casa imponente, de estrutura imponente, que o quinto flagelo é derramado. E daí vai virar tudo uma confusão, um caos, né? Uma baderna, uma anarquia geral, né? E os seguidores da besta sofrerão, mas não calados. Eles blasfemarão, né? Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferirão morder a língua a gritar que pecaram, né? Quanto mais severos os juízos, tanto mais duros os corações. Existem somente um único caminho de volta para Deus, e nós sabemos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já tinha anunciado. Quem não vem pela graça, não vem de modo algum. Jesus, o próprio Filho de Deus, já havia anunciado esta receita, né? O sexto flagelo, a destruição geral, verso 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, né? O verso 12 fala que as águas dos rios Eufrates secarão, abrindo o caminho da invasão do inimigo, né? O verso 13 e 14 nos informa sobre a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra o Senhor. Lembre-se que o Oriente vai marchar sobre o Ocidente, né? Quanto Satanás e o mundo se armaram uma luta mais terrível ainda contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os inimigos, né? Esse espírito imundo, representado por ideias, planos, projetos, métodos satânicos, introduzidos dentro da esfera do pensamento e das ações humanas, essa batalha das nações contra Cristo e contra a sua igreja é de inspiração totalmente satânica, né? Tudo reunido por Satanás contra a igreja e contra Cristo, tá? No verso 15, nos fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada, mas gloriosa, do próprio Cristo Jesus. A segunda vinda será repentina e inesperada. Glória a Deus por isso. Isso para os ímpios, né? Visto que os filhos da luz estarão esperando. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 5. Né? A igreja precisa estar vigiando, esperando a volta do Senhor. Mateus 24, 42. A igreja ilustra o caráter
imprevisível dessa segunda volta de Cristo. Mateus 24, 43 e 44. 1 Tessalonicenses 4, 2 e 3. Esses são os versos que nos dizem que nós precisamos estar atentos, porque essa volta, essa segunda volta de Cristo, será imprevisível e a igreja precisa estar preparada. Verso 16 nos fala do Armagedon, né? Esse lugar físico, esse local físico, né? Lugar de muitas e muitas batalhas decisivas para o povo de Israel. O Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os inimigos. Esse povo todinho, que nós falamos agora há pouco, eles podem se juntar com todas as armas bélicas nucleares, o que você tiver imaginado, que eles prepararam para lutar, mas Cristo ainda assim prosperará. Vencerá e ainda sairá gloriosamente vitorioso. O sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita todas as nações contra Deus. Nessa batalha final, Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon, lugar de derrota para Satanás e de vitória gloriosa para Cristo Jesus. O Armagedon é quando os homens que rejeitaram Cristo Jesus, o Salvador, terem que vê-lo em sua majestade, eles levantarão sobre ele. O sexto flagelo fala do Armagedon, segunda vinda de Cristo. O sétimo flagelo fala do juízo final. Porque Cristo vencedor julgará e esmagará todos os seus inimigos. O sétimo flagelo, o mundo não mais existirá. Verso 17 a 21. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Está feito. Quase como quando Cristo estava na cruz, que foi dito que estava consumado. Mas aqui sai do trono uma voz que diz o quê? Está feito, né? O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e os substitui pela eternidade. Nós não teremos mais o abençoado relógio, e sim nós teremos a eternidade, e sim o Kairos. Nós viveremos agora no tempo eterno de Deus. E glória a Deus por isso, né? Quando aquele dia vier, né? Não somos somente as ilhas não são somente as ilhas e as montanhas da terra, por Deus, que desaparecerão as cidades, as civilizações, as conquistas, o orgulho humano, a inspiração, também todos viverão os seus colapsos, né? Satanás para o lugar dele. E nós viveremos eternamente com Deus no céu. Por isso a punição divina estará feita. Verso 17. O sexto flagelo traz a destruição total e o sétimo traz a extinção total. O que podemos concluir do capítulo 16. A vitória de Cristo é completa e final. É esmagadora. O trono do dragão é extinto. O reinado da besta extinto, né? Mas os reinos desse mundo cairão. Os inimigos serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória. E a história fechará suas cortinas.
o fim é chegado. E Cristo triunfará com a sua igreja, né? Gloriosamente estaremos no céu. E aí, por definitivo. E glória a Deus por isso, né? E agora nós estamos no capítulo 17 de Apocalipse, né? Que se diz que é ascensão, né? Vai mostrar a ascensão e a queda da grande meretriz. Para muitos estudiosos, este capítulo é o capítulo de maior dificuldade de entendimento de Apocalipse, né? Vamos dizer assim, de entendimento, porque são tantas, né? Mas vamos lá, nós vamos estudá-lo e vamos sair daqui entendendo e sem nenhuma dificuldade, em nome de Jesus, né? Estamos iniciando agora a 6ª sessão paralela. Vamos contar a mesma história, desde o nascimento de Cristo até a segunda vinda de Cristo, né? E agora nós vamos estar, mais uma vez, veremos que ele culmina, né? Desde o nascimento até a segunda vinda de Cristo, mas agora com Cristo vencendo sendo a vitória final, né? Porque a 6ª sessão paralela, são 7, né? Ela vai do capítulo 17 até o 19. Nesta sessão, uma forte ênfase é dada, né, à grande Babilônia. Isto porque esta foi o tema fundamental, né, para a igreja de Cristo, essa dualidade. Lembre-se que Apocalipse trabalha muito com essa dualidade, né? Os que são de Cristo, os que são de Satanás. E, né, o livro de Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, os homens que têm a marca da besta. Este quadro é representado desde o capítulo 12, né? Vem se repetindo. Agora vamos ver a queda deste inimigo em ordem decrescente. Qual? No capítulo 17, que é esse que nós vamos ver agora, a história da grande meretriz. No 18, a queda completa. No 19, vamos ver Cristo triunfando sobre todos os inimigos na segunda vinda, né? No capítulo 17, nos aponta 3 quadros. O primeiro faz uma descrição da grande meretriz. Quem é essa meretriz? O que ela representa? O que ela abarca, né, no seu seio, como a igreja, o que ela representa, né? A segunda descreve a besta. O terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Para muitos estudiosos, como eu já falei, né, o capítulo 17 de Apocalipse é o maior em complexibilidade de interpretação no livro do próprio Apocalipse. Mas vamos estudar juntos e desvendar todos esses mistérios que envolvem exatamente esse capítulo 17. Babilônia, né? O que significa Babilônia? A mãe das meretrizes. Mãe das meretrizes. Apocalipse 17 descreve detalhadamente a figura da meretriz. Que é essa meretriz, né? Vale ressaltar que a grande Babilônia é citada anteriormente no livro de Apocalipse, no capítulo 14, 8 e no 16, 19. Agora no capítulo 17 é onde encontramos a maior informação sobre ela. Já no capítulo 18 encontraremos a narrativa detalhada da queda anunciada aqui no capítulo 17, onde nós vamos estudar hoje. Quem é a grande meretriz do Apocalipse? Quem é essa grande meretriz, né? Sabemos que existe diferença das correntes escatológicas, tá? E dentre elas, há várias interpretações acerca de quem a grande meretriz do livro de Apocalipse é. Citá-las, né, quem representa a grande meretriz nas várias correntes, transformaria nossa aula hoje certamente cansativa e confusa. Então, nós vamos adotar uma linha de pensamento e vamos expor para você. Entretanto, vamos citar o quê? A interpretação mais adequada e notória. Sobre este tema é o que vamos fazer agora, tá? Nós vamos fazer isso. Alguns defendem o quê? Que essa meretriz, a grande Babilônia, tá? Representa exclusivamente o império futuro, tá? Que se levantará nos finais dos tempos, tá? E será a confederação
da besta, a besta vai unir, né? Ou seja, um sistema político religioso do anticristo, que dominará o mundo e logo o uso do nome Babilônia é apenas simbólico para se referir a este governo futuro. Lembre-se um pouco disso que a gente já vem falando a respeito disso. Ainda dentro dessa interpretação, há quem defenda que a cidade de Babilônia vai ser reconstruída literalmente. Isso não é pacífico, esse ponto. É uma especulação quanto a isso. Quem pensa desta maneira, entende que algumas profecias do Antigo Testamento apontam para a reconstrução da cidade. Geralmente, os adeptos dessa interpretação adotam o estilo da leitura e da interpretação do Apocalipse como futurista, tá? A corrente futurista. É mais comum na linha da interpretação pré-tribulacionista, que adotam uma visão completamente distinta desta que eu estava falando até agora, né? O próprio capítulo 17 nos responde: quem é a meretriz? A resposta está no versículo 18. Você pode ir aí na sua Bíblia e dar uma olhada, onde nos dita que a mulher, essa mulher que ele fala, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ou seja, a Babilônia, tá? Agora, nossa pergunta passa a ser especificamente a seguinte: o que é a grande Babilônia no livro de Apocalipse? Uma explicação básica. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma introdução mais detalhada para depois a gente falar um pouco mais sobre a igreja, né? Sobre a grande meretriz e sobre a própria Babilônia, né? Para respondermos tal pergunta, precisamos entender a organização do livro e o estilo que o próprio apóstolo João, em sua composição de Apocalipse 17, ele resolveu adotar. Uma divisão paralela, lembre-se que ela tem 7, né, divisões paralelas do Apocalipse. O apóstolo João irá registrar pela 7ª vez a mesma história, contada, porém, de vários ângulos. É isso que nós fazemos todas as vezes. Essa é a primeira sessão paralela, essa é a segunda, e nós estamos na 6ª sessão paralela. Então, entre o capítulo 12 e o 14, João já havia registrado os inimigos de Cristo e da sua igreja. O dragão, o falso profeta, a meretriz, né? Falsa meretriz, o dragão e seus aliados, né? Então, quem são? Vamos relembrar. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a grande Babilônia, tá? Juntamente com os homens que não aceitaram Jesus como Salvador, que são os quê? Os que são marcados pela besta, né? O dragão e seus aliados, que desempenham o quê? Um grande esforço para perseguir quem? A igreja de Cristo Jesus. Entretanto, por mais terrível que seja esse cenário, o livro de Apocalipse mostra o quê? A igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus. Vence sempre, glória a Deus por isso. E é justamente essa parte do capítulo 17 que João descreve a queda do inimigo da igreja, né? Os aliados do dragão, que é justamente um deles, é essa Babilônia, a falsa igreja, a meretriz, tá? Comparando com a ordem que foram apresentados no capítulo 12, 13 e 14, agora o livro de Apocalipse nos mostra a queda desses inimigos exatamente na ordem inversa, ou decrescente. Em Apocalipse 17 encontramos a história da grande Babilônia. E no capítulo 18 encontraremos a descrição completa. Essa 6ª sessão paralela continua no capítulo 19 e veremos Cristo derrotando definitivamente todos os inimigos de Cristo e da igreja. Porque todos os inimigos de Cristo são exatamente os inimigos da igreja. O capítulo 17 do livro de Apocalipse pode ser subentendido em 3 partes. Quais são elas? A primeira, há uma descrição da grande meretriz, a Babilônia. Na segunda parte, encontramos a descrição da besta. E por fim,
a terceira parte, nos mostra a vitória de Cristo e da sua igreja, juntamente com a interpretação das figuras citadas durante o capítulo. Tá certo? O livro de Apocalipse é um livro que consta nele Satanás, o dragão, e tenta de todas as formas intimidar quem? Cristo Jesus, na sua obra de quê? De salvar os homens. E qual é o grande intento? De Cristo ter a sua igreja. Beleza? No livro de Apocalipse, a igreja é descrita como uma mulher. Mas como é que é descrita como mulher? A igreja é descrita como uma mulher virgem, santa, digna, adorada pelo seu esposo. Não é isso? Perceba o nítido contraste da noiva do Cordeiro e a meretriz. Tá certo? A noiva do Cordeiro também é uma cidade, mas é uma cidade santa. A Nova Jerusalém, a prostituta, igualmente é descrita como uma cidade. A mãe da prostituição, a Grande Babilônia, é uma cidade de Deus, a noiva do Cordeiro. A outra é a cidade do mundo, tá? Enquanto a noiva é a igreja verdadeira, a meretriz é a igreja falsa, que revela as buscas humanas pelo prazer, a autoria dessa realização pessoal, tá certo? Respondendo à pergunta sobre quem é a meretriz. Quem é a meretriz? A meretriz, quem é a grande Babilônia? Podemos dizer que ela é mais que uma simplicidade, tá? Na representação é uma cidade, mas ela é mais que uma cidade. Na verdade, ela possui muitos significados que podem ser sintetizados com uma única e profunda, terrível verdade. A Grande Babilônia é a revelação de toda a concupiscência humana, da busca do homem pelo prazer, da sedução do mundo. Babilônia é tudo que demonstra mais terrível estado depravado, vamos lá, e corrupto da humanidade. A apostasia, a inimizade, tudo contra Deus. A Babilônia é a descrição perfeita, detalhada do mundo contra Cristo. É concretizada todas as suas forças na busca de quê? Das riquezas, da luxúria, né? Para tudo contradizer o que Cristo pregava aqui na terra. As suas forças na busca do quê? De contradizer tudo aquilo que era que Cristo queria dizer aos homens, né? A Grande Babilônia possui duas funções muito claras: tentar desviar a igreja da santidade e manter os ímpios na incredulidade. Então a Babilônia tem duas funções: desviar a igreja da santidade e manter os ímpios na incredulidade. Anota aí, gente, que isso aí é certo. A meretriz é um poderoso sistema mundano a serviço de Satanás. A Babilônia seduz a humanidade a prestar culto ao sistema satânico, a se submeter ao dragão e a obedecer à besta. Mas qual é a descrição da meretriz? Verso de 1 a 6 e o 18. A meretriz é um contraste entre a noiva, que nós já vimos, né? E é um contraste. A noiva e a meretriz. A Nova Jerusalém e a Grande Babilônia, né? Está aí no verso de 1 a 6 e o 18. João recebeu uma visão e ela pode ser um contraste, né? O diabo sempre tentou imitar quem? Deus. E assim é que tem o contraste entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a Grande Babilônia. A noiva que fala a igreja verdadeira e a meretriz que é a igreja apóstola. A Babilônia fala da cidade do mundo e a Nova Jerusalém que fala sobre a igreja de Deus. As duas figuras representam a mesma coisa, a mulher e a cidade.
Ambas as figuras representam a falsa igreja. Tá? Então, deixa para você ficar bem entendido aí. As duas figuras, que são a mulher, tá? Elas representam a cidade. Só que ambas as figuras representam a falsa igreja. A mulher aqui descrita é o sistema eclesiástico de Satanás. Todos os sistemas idólatras são meretrizes e suas filhas. A grande Babilônia é apenas uma cidade, mas também é uma grande meretriz. A Babilônia já havia sido mencionada em Apocalipse 14, 8, 16, 19. Em ambas as suas quedas já haviam sido preditas. A grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial, né? Lembre-se disso. Então o anjo disse: as águas que você viu, onde estão sentadas a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Todo mundo, né? A religião prostituída está presente em todos os povos. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta uma sinagoga falsa. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. O problema é esse. Ela sempre entra em conflito com os seguidores do Cordeiro. Ela sempre tomará um rumo anticristão. O problema é esse. Se a igreja for verdadeiramente igreja, ela não cai. Ela sabe reconhecer o seu lugar. Por isso que nós, no início, oramos: Senhor, nos ajuda a estar na Tua palavra. Porque quando nós estamos firmes na palavra, nós não vamos ter dúvida alguma quem é o verdadeiro Cristo. Tá? A meretriz é conhecida pelas suas riquezas, tá? Pelas suas riquezas. Suas vestes são escarlates. Ela adorna de ouro, né? Este quadro é uma descrição perfeita do mundo, a parte de Cristo, né? Os seus carros, os seus equipamentos, os seus vestuários, toda a sua beleza em glória, né? A meretriz é atraente, é repulsiva ao mesmo tempo, né? Debaixo de suas vestes de púrpura, esconde suas abominações repulsivas, né? A grande meretriz é conhecida pela sua sedução, verso 2, 4 e 5, né? A igreja falsa sempre se une aos reis governantes mundanos, numa revelação devassa, né? O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir seus próprios propósitos, né? A meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do seu vinho, de sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular, ela atrai multidões, ela não impõe limites, ela não tem limites. A grande meretriz. As heresias, o liberalismo, o sincretismo são expressões dessa grande meretriz que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. O corpo de ouro, mas o interior do corpo tem devassidão, podridão. O que significa as revistas pornográficas, o luxo, a fama, o poder mundano, as concupiscências da carne, né? O governo anticristão não destrói todos os edifícios, mudam alguns deles de lugares, né? O mundo, ao mesmo tempo em que seduz os ímpios, né? Muitas vezes, as ordens de Deus para os fiéis é sair do meio dela, né? Apocalipse 18, 4. A grande meretriz é conhecida pela sua violência, né? Verso 6. A meretriz que vive no luxo tem duas armas: sedução e perseguição. Ela seduz, mas também mata. Ela atrai, mas destrói. Ela está embriagada, não de vinho, mas com o sangue dos santos, dos mártires, né? Não podemos fazer distinção entre sangue dos santos e sangue dos mártires. Eles são santos porque pertencem a Deus, mas são mártires porque morreram por eles. A Babilônia foi Roma. Roma no seu papel. Aqueles que amam a Deus, a meretriz é aquela que sempre se opõe à noiva, né?
A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. A grande meretriz está associada à besta, verso 3, né? A igreja apóstata vai se aliar à besta. Ela está sentada sobre os povos, sobre a besta, né? Sobre os quais a besta governa. Apocalipse 13, 7 e 8. A besta é o movimento perseguidor dos anticristãos durante toda a história, né? Personificando esses sucessivos impérios mundiais. A besta é passado, presente e futuro. Ela está presente desde o passado, no nosso presente e vai estar no nosso futuro. A meretriz representa o mundo como centro de sedução anticristão. Esta meretriz é personificada como cidade e os cidadãos que não seguem a Cristo. Tá? No fim, a besta vai se voltar contra sua própria igreja apóstata para destruí-la. Vingança contra os que se vingam, né? A destruição da besta. A besta que João vê é a mesma que ergueu-se da terra, né? Essa besta recebe o trono do dragão, seu poder e sua autoridade. Esta besta é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Lembre-se disso da aula passada, né? A besta tem algumas características definitivas, né? A besta está erguida no abismo e caminha para a destruição. Verso 8, né? As 7 cabeças da besta são 7 montes, também 7 reis. Verso 9, né? Que fala muito, né, sobre Roma, império, né, expressão do governo anticristão. E João fala muito sobre Egito, Assíria, Babilônia, né? Pérsia, Grécia, Império Romano e os reinos anticristãos, né? 5 reinos caíram, um existe, outro ainda não chegou, né? Vai chegar. Esses reformadores, os chifres, lembre-se disso quando nós falamos, né? Essa besta voltará à meretriz, né? Para destruir, conforme está lá o verso 16, né? Aqui esse quadro não muda, né? Por uma razão não explicada, se forma uma espécie de guerra civil. Lembre-se disso, né? A balbúrdia, né, que vai existir. A besta e os 10 reis se voltaram contra a meretriz para devastá-la, né? É uma espécie de caos que se forma entre os inimigos de Deus quando eles se levantam para destruir. Ezequiel 38, 21, né? O mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai ser dividido entre si mesmo e não vai prevalecer, né? Porque a própria Bíblia nos garante isso, né? Os homens estarão desiludidos com seus próprios prazeres. Não vão encontrar alegria nem nos seus prazeres. A Babilônia será despida, ridicularizada e exibida em toda a sua imundície, né? E essa maquiagem, esse adorno serão tirados e ela será exibida em sua terrível nudez e a sua imundície será revelada. A Babilônia vai cair, né? Apocalipse 18, 2, vai ser revelada. Os homens vão estar enfrentando seus próprios prazeres, mas nem vão ter prazer nisso. Mas também não se voltarão para Deus. Eles serão destruídos. Os prazeres do mundo vão passar. Eles não se satisfarão a sua própria alma. O sistema do mundo entrará em colapso, né? Os 10 reis marcharão primeiro contra a besta para a batalha final, contra o cordeiro. Batidos pelo cordeiro, conforme o verso 14, eles se voltarão com fúria contra a mulher, a fim de dilacerarem, né, aquela que até aqui carregaram com admiração. A derrota diante de Cristo, portanto, é seguida da autodestruição do mundo anticristão. Assim, o mundo da discórdia contra o cordeiro cai em discórdia contra si mesmo, né? O mundo, eles vão lutar contra Cristo. Como não vão vencer? Vão lutar contra si mesmo. Eles se autodestruirão, né? A
soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos. O verso 17. Pois Deus colocou no coração aqueles o desejo de realizar o propósito que Ele mesmo tem. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. A soberania de Deus é absoluta sobre o universo. Glória a Deus por isso. E os reis da terra, até mesmo a besta, estão debaixo da soberania absoluta de Deus. A vitória de Cristo é devida aos seus sacrifícios. Verso 14. Cristo é o Cordeiro foi morto e comprou com o seu sangue aqueles que pertencem a toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 5, 9. A igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas. Cristo saiu vencedor para vencer. Cristo saiu vencedor para vencer. A vitória de Cristo é devida à sua supremacia. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O seu nome é acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobrará. Apocalipse 11, 11 até o 19. Pode aparecer durante algum tempo que este poder não reina. Mas até quando isto parece, é porque ele permite. A vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos. A felicidade dos ímpios, desaparecerá. Esse falso domínio dos ímpios, é falso mesmo. João vê o fim da besta, o fim dos 10 reis, o fim da mulher, que é a meretriz. Apocalipse 19, 20, mostra que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados no largo do fogo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela é a cidade santa, a cidade que vence, a igreja que vence. O dragão é a meretriz e a besta são derrotados. A igreja é mais do que vencedora. Embora algumas vezes a igreja seja mártir, mas sempre a igreja será vencedora. Se a besta tem os seus selados, seus marcados, que vão perecer com ela, Cristo tem os seus selados, cujos nomes estão escritos no livro da vida e vão reinar com ele eternamente. A igreja não é apenas um grupo de chamados e eleitos, mas também de fiéis. A prova do reinado e da fidelidade de Cristo nós somos pertencentes a Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo. Quem não é fiel não dá prova de que é vitorioso com Cristo. Qual é a nossa conclusão a tudo isso? Os prazeres do mundo terminam e faz desilusão, fracasso, ruína, derrota, perdição eterna. Aqueles que se deixam seduzir pelas riquezas, prazeres do mundo, ao fim estarão no fim. Não estarão no Cordeiro. Aquele cujo nome estão escritos no livro da vida, estarão vitoriosos, gloriosamente, com Cristo no céu. A vitória de Cristo é completa e final. Meu irmão, que Deus te abençoe neste domingo. Que Deus possa abrir a sua mente e que você possa espalhar esta mensagem que é gloriosa e vitoriosa para a sua vida, para a vida de muitas outras pessoas. Que Cristo Jesus seja a sua vitória todo o tempo. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Um grande abraço.